Vamos falar um pouco sobre programação. Vamos conhecer um pouco melhor a interface de desenvolvimento que nós vamos utilizar, saber como trabalhar com os modelos de software que nós estamos propondo no curso e também passar um pouquinho das manhas de como ganhar as notas, certo? Vamos lá? Olá, queridões e queridonas. Então, se você já se inscreveu lá no canal, certamente recebeu a notificação desse vídeo, né? Se não, vai ficar para trás quando os outros falar, você vai ver ele, certo? Então, vamos tocar o plano de aula. A princípio, vamos começar falando sobre a nossa interface de desenvolvimento, né? É esse programinha aqui, que é o Arduino, certo? A ideia do Arduino. Então você viu que quando você inicia ele da primeira vez, ele começa nesse formato aqui, né? Ele tem lá duas funções, que é o void setup e o void loop, aqui as duas únicas funções. Só que esse não é o modelo de referência que nós vamos usar no curso. Nós vamos usar um modelo um pouco mais elaborado, que tem ali toda a descrição das atividades que vão ser feitas, além de algumas dicas de como deve ser programado, beleza? Então, na verdade, isso daqui a gente vai mandar embora. Se vocês fecharem o Arduino com algum e vocês salvaram algum programa, vocês devem ter percebido que quando abre a interface de programação, ele já vem naquela última, com aquele último programa feito, né? Aí o que vocês vão fazer é dar um arquivo novo, e aí a partir daqui você poderia fechar o antigo, certo? E começar o novo. A verdade é que os dois ficaram iguais, mas eventualmente você pode abrir o Arduino e ele já está com o programa anterior que você estava utilizando, beleza? Então, na verdade, nós vamos tirar aqui. E aonde que nós vamos buscar o programa para começar a fazer o exercício? Quem respondeu lá no fórum acertou, que é o roboticalivre.forumeiros, certo? Lembra desse site aqui? Vou dar um conectar-se, olha lá. Área dos alunos, a turma 2020, beleza? Lá vão estar os exercícios liberados para vocês utilizarem. Exercícios. E aqui nós vamos pegar o primeiro capítulo, certo? Onde vocês se encontram nesse momento. Vou pegar aqui o exercício 1.1. E aqui está ele. Ele vem nesse formato aqui em código, certo? Porque eu uso as tags de programação. Aí eu vou selecionar aqui todo o arquivo, Ctrl C, venho aqui no Arduino, Ctrl V, e vou maximizar aqui para a gente ver melhor. Aqui está o início do exercício, como ele deve ser feito, beleza? Então, a partir daqui que ele vai ser desenvolvido. Vocês vão ver que existe algumas características nesse modelo aqui, desse sketch que a gente vai estar utilizando. Ele começa com a seguinte forma. Nós temos aqui na parte de cima um bloco de comentário, certo? Lembrando que o bloco de comentário é aquele que é separado por barra asterisco, asterisco barra, né? Só para a gente fazer um remember aqui, vamos relembrar, que recordar é viver, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui dentro da interface de programação algumas características que devem ser respeitadas na linguagem. A primeira delas é você ter chaves, né? Cadê minhas chaves? Aqui, chaves abrindo, chaves fechando os blocos. Então, o que é um bloco aqui, por exemplo? Esse setup aqui, ó, que vai ser onde vai ser feita a programação de módulos do Arduino, entre outros, ele é um bloco. Então, ele começa com chaves, termina com chaves. Se essa chave estiver aqui, ó, e o comando para fora, vai dar ruim, vai dar erro, certo? Ou duas chaves, ó, isso aqui não vai funcionar, certo? O comando, ele tem que estar dentro do bloco.
Então, o correto é que esse comando esteja entre as chaves, beleza? Então, as chaves, muito importante na definição dos blocos. Outra situação, as funções carregam parâmetros. Esses parâmetros vêm dentro de chaves. Então, aqui nós vamos utilizar as chaves para colocar os parâmetros dentro. No caso aqui, pinMode, que é o comando que programa o pino do Arduino, certo? Nós vamos definir a função daquele pino. Ele vai ter aqui o primeiro parâmetro, que é o número do pino, e o segundo é o tipo que ele vai ser programado. No caso aqui, o LED 1, que está definido que seria o pino 3, o pino 3 vai ser uma saída, beleza? Então, esses parâmetros estão entre chaves. No final de cada comando é utilizado ponto e vírgula. Nós temos que lá, no final de comando, acabou um comando, ponto e vírgula encerra ele. Se você quiser colocar vários comandos numa linha, não tem problema, ele aceita. Fica desorganizado, vira uma bagunça, é difícil de interpretar depois. Mas o compilador ele vai funcionar perfeitamente, porque no final de cada comando foi utilizado um ponto e vírgula, ele vai aceitar normalmente, certo? // aqui, ó, esse daqui é o comando que identifica os comentários. Então, a gente, na avaliação dos exercícios, acaba olhando para esse parâmetro aqui. Aqui você vai fazer o comentário sobre o comando e aonde nós vamos interpretar se você entendeu ou não como ele funciona. Porque se a gente for olhar todos os programas que vão estar sendo feitos, por exemplo, pisca-pisca de um LED, provavelmente todo mundo vai fazer o mesmo programa. Não tem como sair dele, é o mesmo código que vai ser utilizado. Só que cada um vai fazer um comentário diferente sobre ele. Você vai fazer o comentário em cima daquilo que você entendeu sobre aqueles comandos e usando as suas próprias palavras. E é ali que você vai ganhar nota, ali que a gente vai saber se você entendeu bem para que serve aquele comando ou não entendeu nada. Aí nós vamos ter que fazer uma orientação e explicar melhor como que funciona. Perfeito? Então, o comentário, ele vem atrás da // e é personalizado. Você tem que fazer esse comentário usando suas próprias palavras. Se fazer um Ctrl+C e Ctrl+V de outro, vai caracterizar a cópia. E a cópia é menos 5 pontos que a gente vai ver daqui a pouco. Olha lá. Perfeito? Chaves, as duas barras. E aí nós temos aqui o bloco de comentário, que é o /* para começar. Você vai colocar o comentário e depois asterisco barra para finalizar um bloco. Então aqui no caso começou aqui o bloco de comentários e terminou aqui. Essa parte do programa aqui, o compilador sabe que é um comentário e ele vai simplesmente ignorar e vai pular. Vai saber que não são comandos, que ele não precisa interpretar isso daqui, beleza? São instruções, são observações que você faz durante a programação, um pouco da estratégia utilizada, um pouco de pesquisa que foi feita. Aquilo que vai te ajudar lá na frente a identificar como que esse programa funciona. Ou melhor, como foi idealizado o funcionamento dele. Que nem daqui a um ano, se você for pegar para ver esse programa, ou esse talvez não, porque seja muito simples, mas se você fizer um programa mais complexo, daqui a um ano, quando pegar e for abrir ele, pode ter pontos que você não relembre mais e os comentários vão te ajudar a relembrar para que serve, se tiver que fazer uma alteração, alterar uma versão, enfim, qualquer ajuste que seja feito. Se você tiver o comentário descrito, vai ficar muito mais fácil de você fazer a identificação desse programa, beleza? Então, olha lá, bloquinho de comentário. Então, esse é o modelo que a gente vai utilizar. Então, aqui nesse sketch de programação, veio aqui o primeiro bloco de comentário. Então, está escrito lá, vamos ler junto. Curso de Robótica 2020, é o mesmo exercício que foi utilizado no ano passado. Exercício 1.1, tema pinos digitais. Então, nós vamos utilizar aqui
a programação de pinos digitais para resolver esse exercício, beleza? A atividade é fazer o pisca-pisca de um LED. É o programa mais simples que tem se falando de microcontroladores. É você ativar o pino e desativar, vamos dizer assim. Você levar ele a nível alto e levar ele a nível baixo. Vai ficar alterando o estado de um pino digital, beleza? Nele nós vamos plugar um LED, nós vamos ver o LED piscando, mas basicamente o controle que vai ser feito é o controle do pino digital, certo? Tem a descrição ali, ó, fazer o LED piscar e etc, certo? Mas não é o exercício que eu vou me apegar. O que eu vou dizer é o seguinte, o que nós temos ali o hardware que precisa ser ligado, os comandos que vão ser utilizados e algumas dicas, certo? Aí existe um outro bloquinho aqui, ó, que são as definições iniciais. Nesse local, nós vamos colocar um comando aqui, ó, que é utilizado para definir uma constante. Então, quando você coloca um define, você está dando um nome, que vai ser aqui o nome LED1, para alguma coisa, que no caso que a gente colocou o 3, que seria o pino 3, né? Porque o comando pinmode, no lugar de LED1, se você for olhar no manual, ele é pino e o estado. Então eu vou colocar pinmode, qual pino eu quero configurar e qual que vai ser a função que eu vou dar para ele, beleza? No caso aqui, como o pino 3 nós definimos que ele vai se chamar LED1, eu vou colocar aqui no lugar do número do pino, eu vou colocar a constante LED1, certo? E agora vale o número 3. Então o compilador vai interpretar ali, se eu colocasse 3 aqui, ou colocar LED1, é a mesma coisa, perfeito? E aqui a gente está configurando ele como output. Mas qual que é a graça de colocar esse define LED1, aqui 3 e etc? É vantajoso no seguinte sentido. Se você tiver que fazer qualquer alteração de hardware, e vamos imaginar assim, que os moderadores ou eu, na hora de fazer a correção do programa, a gente pode já estar com os fios todos montados na placa e eu não preciso ficar manobrando o fio, eu só simplesmente manobro o número do pino que está ligado no cabo. Facilita para nós. Facilita para vocês também um dia que caso vocês queiram alterar um pino, por exemplo, estou usando um pino PWM aqui para acender um LED, estou precisando de uma entrada PWM, então você teria que remanejar o pino, o pino do lugar, né, o cabo. Só que você pensa o seguinte, toda vez que você manobrar o cabo, você teria que pegar todo o teu programa e todo o local que você usou uma função de escrever ou de ler um pino digital, você teria que mudar o número do pino em cada um dos comandos do programa todo. Se você tem o define aqui LED1 e usou LED1 lá, se eu quiser trocar para o pino 4, eu simplesmente faço isso e recompilo o programa e todos os locais onde estava escrito pino 1, a partir de agora mudou do 3 para o 4. Pino 3 para o pino 4, certo? Fica muito mais fácil de administrar o programa nesse formato. Então a gente vai utilizar aqui como padrão o define aqui na parte de definição inicial aqui e vamos dar nome para os pinos. Nós não vamos usar o número dos pinos lá na frente. Apesar que funcionaria igual se você colocar o número dos pinos, beleza? Aqui nessa parte de definições iniciais também, a gente utiliza às vezes biblioteca quando tem que carregar. Por exemplo, para colocar o display, a gente tem que carregar uma biblioteca externa, porque não tem os comandos de display dentro do sketch, dentro do programa principal do Arduino. Então, você tem que carregar lá o Liquid Crystal, a biblioteca onde vão estar todos os comandos do display. Elas são carregadas aqui também nesse campo de definições iniciais. Nós vamos ver lá para frente, só por enquanto precisamos nos preocupar. Aqui tem uma outra área onde nós vamos colocar as variáveis globais. Nós vamos ter um capítulo, uma aula só para falar sobre variáveis, beleza? E fazer alguns exercícios em cima delas. Mas ali vai ter o campo das variáveis já definidas. Depois começa aqui um outro campo, que é a inicialização do hardware, onde tem o void setup, que é uma função padrão do compilador
emulador aqui do Arduino, é onde são feitas as programações do hardware. Então, no caso aqui, esse pino que nós vamos usar, que é chamado de LED 1, vai ser uma saída, né? Que nós vamos ligar isso num LED, que é um atuador. Então, a programação está aqui dentro. Dentro do Void Setup, também você pode colocar algum código que você queira rodar uma única vez. Já que o loop, lembra que a gente falou que ele fica rodando infinitamente, certo? O código que você colocar ali dentro, ele vai rodar infinitamente. Enquanto o processador estiver funcionando, ele vai rodar o programa ali dentro. Mas vamos imaginar assim, que quando você liga, você queira fazer uma sinalização luminosa, tipo um check de todo o hardware. Você pode querer colocar ali dentro uma musiquinha de abertura, por exemplo, fez um barulhinho lá que está tudo ok, certo? Esse programa ele vai ser rodado uma única vez a inicialização. Então ele também vai dentro do setup. Você pode escrever esse programa e colocar ele ali dentro. Então aqui dentro vem, além da programação do hardware, alguns programas que você queira executar uma única vez. Ok? Aqui embaixo do setup, entre o setup e o loop, eu coloquei um outro campo, que são as funções complementares. Funções são pequenos programas, então às vezes nós temos trechos de código que queiram ser utilizados em vários pontos do programa. Esses trechos eles podem ser convertidos em função e você fica chamando essa função seguidamente. Então aqui nesse campo nós vamos colocar essas funções. E nós vamos aprender também um pouco mais como utilizar ali na frente. E por último aqui o Void Loop, que é onde ele vai ficar rodando o código infinitamente. Perfeito? Então, na verdade, esse seria o formato que nós vamos utilizar durante as aulas. É esse o formato que eu espero. Então não adianta você querer fazer o programa lá, tem gente que vai fazer o programa e coloca assim. Aí ele vai lá e coloca aqui setup in mode, e coloca 4, melhor, nós estamos usando ali o 3, output, beleza? E depois coloca o código aqui embaixo. Digital write 4, melhor, 3, né? 3 high, ponto e vírgula para encerrar o comando, digital write 3 flow, aqui ele deve apagar o LED, certo? Ó, ponto e vírgula para encerrar o programa, delay 200, só para ficar um pouco diferente, ponto e vírgula para encerrar o comando. Olhem lá, ó. Esse programa até funciona, certo? Se a gente carregar ele lá no Sketch, ele vai dar certo. Só que ele não vai ganhar uma nota muito alta na hora de avaliar. Olha só, não tem comentário nenhum, não utilizou o modelo referência que nós usamos no curso, não tem os comentários, não tem nada. Para eu corrigir, ia ter que sair correndo atrás de qual que é o exercício, porque eu não tenho todos memorizados na cabeça. Não usou o padrão de utilizar os define, lá, as constantes, para colocar o número dos pinos. Então é um programa que deveria receber uma nota 3, mais ou menos. Se você fizer dessa forma, não vai ganhar nota, certo? Ou pelo menos não vai ganhar uma nota boa, vai ganhar uma nota muito baixa. Então, o macete que é fazer exatamente nesse formato aqui, que é o formato do curso. Se fizer dessa forma e colocar o código aqui e escrever ali que é para acender o pino, para apagar e etc., acender o LED e apagar, né? A nota vai ser 10 daí, montando nesse formato. Perfeito? Entenderam lá direitinho? Quer ver, ó, uma forma que não funciona muito bem. Ó. Vamos olhar lá no site quem foi colocando aqui. Vocês me dão liberdade que eu já vou utilizar alguns exemplos práticos para a gente avaliar em conjunto, certo?
vai nos ajudar a entender aqui o programa. Primeira coisa que está errada aqui, ó. Na exercícios, primeiro capítulo, beleza? Tá lá, exercícios, primeiro capítulo, e tá aqui o exercício 1.1. Aí o que acontece aqui, ó? Nesse tópico aqui, nesse fórum, a gente utiliza ele para tirar dúvidas sobre o exercício. Falar, eu posso usar tal comando, fica melhor assim, o que dá para utilizar? Ou não entendi um determinado raciocínio. Aí, aqui nós podemos esclarecer dúvidas sobre o exercício. Ele não é feito para a gente postar o exercício aqui dentro. Então, por exemplo, aqui, ó, esse comentário aqui, né? No caso aqui é um comentário que deu erro, não conseguiu programar, né? Deve ter sido alguma questão no programador. Essas questões aqui a gente tem que tirar no tópico da aula, né? Da videoaula, ou lá quando a gente publica na aula o log da aula, o que aconteceu na aula, que era o que a gente utilizava antes. Ali seria um bom local para você colocar esse tipo de comentário. Aí aqui, ó, tem o erro de programação. Eu que coloquei, né? Aí aqui, ó, define LED13, in mode LED1 output, ó, não está dentro da função setup, não está dentro da função loop, foi jogado os comandos aqui, ó, e colocado uma abertura e outra abertura de chaves, né? Então aqui, ó, Diana, esse programa aqui, ele tem várias situações aqui, ó. Ele deveria ter sido colocado num post dentro do teu grupo para ser corrigido, certo? E deveria estar no modelo que a gente comentou ali, né? Copiando aquele modelo do fórum e colocando lá. Aí aqui tem o Luca, ó, que colocou o programa aqui. O programa até está correto. Na verdade, tem mais pino, mais saída do que seria necessário. No loop não foi colocado nada. Então também nada a ver isso daqui, né? Deveria ter sido colocado lá no teu grupo e era para colocar um LED para piscar. Não precisaria programar tudo isso daqui. Também fica com uma nota reduzida, né? Um detalhe, ó. Situações assim obscenas e agressivas, elas vão ser orientadas a vocês não utilizarem, certo? Não pega bem, a gente aqui trabalha do bem, não faz sentido isso daí. Nós não pretendemos ser agressivos ou usar gestos agressivos com relação às pessoas, certo? Então, Luca, eu peço que você troque aqui o teu ícone, porque ele não pega bem, não fica legal. Certo? Aí aqui no exercício 1.1, ó, da Cauane, ela pegou e colocou esse exercício aqui no 1.1, certo? E veja um detalhe aqui, ó. Ela fez a cópia do exercício, mas copiou de alguém que configurou inclusive um buzzer lá, ó. Nós nem aprendemos nada sobre buzzer ainda, certo? Apenas falamos que ele existe na placa, mas nós não fizemos programação dele, usar a função tone, nada disso. Então, para fazer o pisca funcionar, você não precisa configurar um buzzer na placa. Então, fica caracterizado o quê? Que ela copiou isso de algum lugar que não é o local onde são publicados os exercícios. Então, esse exercício aqui já começa com a evidência de cópia. Aí aqui embaixo a gente vê aqui, ó, a programação do pino do buzzer aqui também, ó, ela fez lá um buzzer output, ó, ou seja, ela ativou inclusive esse pino aí com uma saída, beleza? Que seria o pino 12 lá, né? Ficou ativo, ó. E depois o programa foi correto, saiu lá os comandinhos que deveriam ser utilizados para acender o LED, apagar, ó, tudo certinho. Inclusive o Davi deu nota 10 lá para a Catherine, beleza? Não vou desfazer a nota que o nosso moderador lá deu para a aluna, porém, ficou claro que ela não buscou no local correto. Deve ter achado algum post lá, algum fórum que está desbloqueado,
foi lá, copiou de alguém que já fez o programa provavelmente e colou aqui dentro. Então, ganhou nota 10, tudo certinho. Só que realmente, será que aprendeu, que cumpriu o objetivo do aprendizado? Eu acho que não, porque se você pega o programa para escrever, você se bate na hora de fazer o comando, errou a vírgula, errou o ponto e vírgula, no começo é assim mesmo, você vai errando, vai se batendo um pouco, mas se você passar por essa etapa, vai aprender muito melhor. Você vai chegar lá no capítulo 2, no capítulo 3, onde nós vamos trabalhar com códigos mais extensos, com programas mais complexos, sabendo programar. Se não passar por essa etapa, ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V do programa, achando um vizinho, colega, o post do lado e não exercitando a programação, vai ficar mais difícil de aprender, certo? Então a minha sugestão é que não faça desse formato. Copia lá. Mas eu vou ter que escrever os comandos. Cara, escreve os comandos. Escrevendo os comandos que você vai aprender a programar. Perfeito? Então vamos lá. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Aí a Kathleen colocou ali. Aí você quer ver aqui para frente. Aí a gente pega aqui no grupo 3. Vinícius, vamos ver esse daqui. Muito bom. Nota 10. Certo, Vinícius? Muito bom. Escreveu, reescreveu tudo. Copiou lá do local correto o modelo. Digitou os comandos. Fez os seus comentários. Inclusive mudou os tempos. Muito bom. Excelente programa esse daqui. Vou pegar aqui Thomas Nogueira, 1.1 também, certo? Aqui, ó. Igor. Então, Igor, olha só. Do mesmo local que foi copiado o outro, você copiou também. Ó. Mesma cópia, mesmos comentários, tudo igual, certo? Provavelmente, ó, nota 5 para você, porque houve a cópia, beleza? Só relembrando a vocês, na hora de fazer a publicação aqui do exercício, você tem aqui o campo das notas, certo? Aqui no campo das notas, do capítulo 1, aqui assim tem a regrinha, ó. Tabela abaixo são publicadas as notas dos participantes de cada grupo, beleza? As notas para esse capítulo são dadas conforme os critérios abaixo. Então vamos lá. Funcionalidade do software. Então, se você escreveu o software corretamente, sem errar nada, fazendo as vírgulas, ponto e vírgula, fez as chaves, tudo certinho, fez a programação correta e o programa é funcional, é nota 5, perfeito? Depois aqui, inovação e criatividade ganha mais um ponto. Inovação e criatividade é você fazer alguma coisa diferente. Você viu que a gente trabalhou ali no caso do pisca-LED, que é o mais simples de todos. Você pode mudar os tempos do pisca, deixar um mais alto, ele piscando, por exemplo, um espaço bem grande, fazendo uma piscadinha bem rápida. Então você faz um tempo de low bem alto e um tempo de high bem curtinho. Você pode fazer ele numa cadência um ciclo de 50%, um ciclo de trabalho desse do qual ele fica um tempo em alto e o mesmo tempo em baixo, então o ciclo de trabalho seria meio a meio, né? Tempo de alto e tempo de baixo. Enfim, você pode inovar em várias formas ali, né? Essa inovação ganha um ponto. Aí comentário e documentação vale 4 pontos. Ó. Então se você fizer o programa certinho, fazer as inovações e não fizer os comentários, a nota vai ser 6. E depois aqui tem outro, copiou do outro é menos 5, perfeito? Se você copiou do outro e ficou caracterizada a cópia, como aqueles exemplos que a gente viu, vai descontar 5 pontos da nota. Agora você imagine assim, ó, tem gente que faz o programa, publica ele errado, com erros, a gente às vezes demora um pouco para corrigir ou
corrige ele, às vezes a pessoa nem percebe que foi corrigido, e depois faz a cópia do programa com erros e publica ele. É uma cópia de um programa que está com erro, ou seja, na verdade a nota acaba sendo 0 às vezes, né? Você acabou fazendo de uma forma totalmente equivocada o teu exercício. O exercício, para ficar bom, ganhar uma nota, na verdade a nota é um mero indicador, né? O que vale aqui é você aprender. Para você aprender, você tem que copiar o código e fazer realmente o programa. Aí sim você vai conseguir ganhar não só a nota, mas também o conhecimento, que é o principal objetivo do curso, certo? Não adianta sair daqui sem saber fazer um comandinho sequer no microcontrolador. Beleza? Então, era esse o recado. Muito obrigado e até a próxima aula.